De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast OA, o programa que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 no canal de YouTube de O Antagonista e, claro, fica disponível por lá para você assistir a qualquer hora e em qualquer dia e que sempre recebe um convidado presencial aqui no estúdio de O Antagonista em São Paulo para a gente ter uma conversa mais profunda, que justamente aprofunde determinados temas que estão como questão de fundo em diversos debates atuais. E hoje eu trouxe aqui o padre Leandro Razeira, porque houve muita polêmica em torno de discussões sobre a doutrina católica por causa de declarações do Frei Gilson que foram exploradas no debate público pela esquerda, depois a direita reagiu e a gente comentou isso aqui no programa, mas agora com o padre a gente vai falar das raízes dessa discussão e de algumas interpretações que são feitas. Padre, seja muito bem-vindo, é uma honra. Obrigado, Felipe. Obrigado, Duda, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E só registrando que o padre Leandro Razeira é organizador dessas duas obras. Olha, eu vou mostrar aqui no close. Essa primeira é A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, do Frei como é que se fala o sobrenome? Clodovis Boff. Clodovis Maria Boff. Eu já estou quase terminando de ler esse livro. Esse livro é sensacional, mereceria até um outro podcast, mas a gente vai tratá-lo com algum dinamismo aqui. Esse Frei, ele é irmão do Leonardo Boff e tem várias divergências aí no âmbito intelectual. E também esse livro aqui, Por uma Igreja em Subida, a espiritualidade como resposta para a crise da igreja. O Leandro Razeira também é organizador, então ele é aqui uma autoridade em diversos assuntos que são muito interessantes para a gente. Tem um terceiro saindo aí daqui a pouco, em bom maio. Saber. Já tem o nome? Já pode anunciar? O de maio, ele será chamado Por uma Teologia com Perfume de Cristo. Olha só. Lições de um Ancião. O Frei Clodovis Boff já está com seus 81 anos, foi um teólogo a vida toda, um teólogo realmente formado na grande tradição católica, e a ideia com esse livro é justamente trazer aí lições, advertências, seja para teólogos de ofício, mas também para pessoas que são leigos, né, que querem estudar teologia, que estão interessados nesse assunto. Né? Um livro realmente muito especial também, já está indo para o forno já. Muito bem, então vamos começar aqui com a pauta quente do momento e depois a gente volta a isso para ver se há alguma conexão. O Frei Gilson, ele fez ali uma leitura da Bíblia numa dessas lives, que são transmissões ao vivo que ele tem feito às 4 horas da madrugada, do trecho de Gênesis que fala que a mulher teria vindo ao mundo como auxiliar do homem. E aí essa palavra auxiliar, ela é muitas vezes interpretada, principalmente pelas pessoas que querem criticar ou deslegitimar de alguma maneira, como se fosse uma imposição à mulher de se sujeitar incondicionalmente à figura masculina, a toda e qualquer vontade, mesmo que eventualmente ela seja vítima de uma relação abusiva, tóxica, de violência ou qualquer tipo de situação. O senhor poderia explicar melhor esse conceito de auxiliar? Muitas vezes também se fala em submissão da mulher, do ponto de vista da doutrina católica. Bom, é uma confusão, né, minha gente? Porque, na verdade, esse termo auxiliar, ele diz completamente o contrário daquilo que hoje, né, a polêmica está afirmando, como uma sujeição da mulher. É o contrário. Né? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e interpretá-la à luz daquilo que de fato é a revelação e não à luz da política ou do viés político aí em plantão. Esse é o grande problema hoje, né? Que também dentro da igreja as pessoas querem entender a fé a partir de um espectro político, um espectro ideológico. Não se entende. A fé está muito além. A revelação não é algo que sai de baixo para cima, é algo que vem de cima para baixo. Como é que você vai querer entender algo que foi revelado a partir de uma lente pequenininha, algo que é uma luz infinita? Então,
O que significa ser auxiliar? As mulheres deveriam ficar felizes, deveriam agradecer o Frei Gilson por esta afirmação, porque nada mais ele está apenas dizendo aquilo que está no próprio Gênesis. Capítulo 1, capítulo 2, quando se fala de modo especial, capítulo 2, que se fala da criação do homem e da mulher. Nós estamos falando de uma época já, né, muitos séculos atrás, e é importante contextualizar isso, era uma sociedade patriarcal, uma sociedade de fato onde a mulher ela era pouco desvalorizada. E de repente a revelação de Deus, a palavra de Deus, traz esta afirmação: a mulher é auxílio do homem. Ela era pouco valorizada. O senhor falou pouco desvalorizada. Ah, desculpa, Sim, isso. Era pouco valorizada, isso, um contexto de desvalorização. Exato. E a palavra de Deus então vem dizer: a mulher é auxílio do homem. Naquele momento, qual era o único auxílio que o homem tinha? O auxílio era Deus. Inclusive, você vai pegar nos Salmos do Antigo Testamento esta expressão, esta oração que a gente faz até hoje: vinde, ó Deus, em meu auxílio. Deus é o auxiliar do homem. Deus é o único que o homem pode recorrer para o seu bem, para a sua proteção. Na medida que Deus agora está criando o homem, ou melhor, criando a mulher como auxiliadora do homem, Deus está dizendo para o homem: esta mulher tem um papel divino na tua vida. Não sou apenas eu o teu auxílio, esta mulher também é sagrada. Você deve respeitá-la e ouvi-la, porque ela também é um auxílio na tua vida. Então, na verdade, Deus, a palavra de Deus, a palavra auxiliar, está elevando a mulher a uma dignidade que a mulher nunca havia tido. Nunca havia sido reconhecido. E, repito, é uma sociedade patriarcal, né? Para uma escritura, para aquela mentalidade, uma afirmação dessa, é uma afirmação, vamos dizer, né, em termos aí modernos, revolucionária. Todo o relato, na verdade, do Gênesis, o relato da criação do homem e da mulher, que sempre é distorcido. Agora, a polêmica é a questão do auxiliar, a palavra auxílio. Mas alguns já falaram, mas por que a mulher foi tirada da costela de Adão? Por que Deus criou primeiro? Então, veja, se você vai olhando sobre este viés sempre ideológico, você não entende. Né? De guerra entre os sexos. De guerra entre os sexos, né? E aí a coisa fica uma confusão e fica piada, né? Uma vez eu fui contar uma piadinha, só um parênteses, né? Por que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, né? A piada era para dizer que se criasse a mulher primeiro ia ter tanto palpite que Deus não ia conseguir criar o homem. Então criou o homem primeiro, que daí, né? Aí eu fico, o que Deus criou o homem primeiro, depois a mulher? Aí uma mulher levantou e disse, porque Deus precisava de um rascunho, né? Ponto, acabou com a piada, acabou com a pregação. Mas veja, não existe na fé cristã, na fé católica, nenhum tipo de mentalidade de sujeição, nenhum tipo de mentalidade de inferior, tratar como mulher inferior, ao contrário. Então, quem interpreta dessa forma não tem um conhecimento bíblico. De alguma forma é uma ignorância profunda. Então, a gente olha para uma polêmica que está acontecendo, que no fundo parte de um desconhecimento e uma ignorância da palavra de Deus. Perfeito, padre. E Duda Teixeira vai ter uma pergunta. Tem. Padre, agora, a hora que Deus cria a mulher como auxiliar, então ele põe a mulher num patamar de igualdade com o homem. Agora, isso cria também uma relação de dependência, não? Que, nesse caso que o Felipe contou de uma mulher que é vítima de assédio ou de violência doméstica, ela poderia cortar o laço com o homem e viver separada, por exemplo? Tá. Nós estamos falando aqui, a palavra de Deus, ela traz o valor da dignidade. São dignidades iguais, uma igualdade profunda. O Criador criou o homem e a mulher com uma igualdade profunda, com uma dignidade profunda. Agora, igualdade não significa que os dois têm a mesma missão e o mesmo papel. Então, também no projeto de Deus, a mulher ela tem uma missão na vida do homem e o homem tem uma missão na vida da mulher. A missão da mulher, acima de tudo, ela é co-criadora. A missão da mulher mais sublime, mais sagrada, à luz da palavra de Deus, é poder dar continuidade à obra da criação, sobretudo através da maternidade. É a mulher que gera a vida. É a mulher que reflete esta cocriação de Deus. O homem não pode, o homem não engravida, né? Então, a maternidade.
esta dimensão da esponsalidade, a mulher não como uma serva do homem, mas como aquela que cuida do homem, a mulher também que de alguma forma com a sua ternura, com toda a sua natureza feminina, sua sensibilidade feminina. E veja, a feminilidade, ele é um traço de Deus. A gente traduz a revelação, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Mas a gente deve entender que Deus é um pai com um coração de mãe. Quer dizer, Deus, ele é o criador do homem e da mulher, de toda a masculinidade, de toda a feminilidade. A masculinidade e feminilidade são características de Deus. Ele é a origem de tudo isso. Agora, a mulher recebeu as características femininas. O homem recebeu, vamos dizer, as características masculinas. Ele é o provedor, ele é aquele que cuida, ele é aquele que protege. Então, é uma harmonia. A criação de Deus, ela é pensada dentro de uma harmonia. Claramente, logo em seguida que Deus cria o homem e a mulher, acontece o drama do pecado. Gênesis 1, a criação do mundo. Gênesis 2, a criação do homem e da mulher, né? Os dois relatos da criação. Gênesis 3, já entra o pecado. O pecado que não é considerado, mas, infelizmente, às vezes, nem dentro da própria igreja se considera mais o chamado pecado original. Significa que lá no início da criação já houve uma ruptura desta harmonia. Uma ruptura com Deus e uma ruptura, consequentemente, entre o homem e a mulher. Qual foi a primeira consequência da ruptura entre o homem e a mulher? Aquele homem que havia o homem e mulher criados um para o outro, que eram imagem de Deus. Quando Deus cria, esse detalhe é importante, quando Deus cria a mulher como auxílio, o homem olha para aquela criatura e o homem diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem exulta de alegria. A primeira palavra que Adão fala nas Escrituras, ele não dirige a Deus, ele dirige a mulher. Não é um louvor a Deus, é um louvor à própria mulher. Então, é uma harmonia, é um projeto lindo, no qual, uma atmosfera de amor no qual o homem e a mulher são criados. Entrou o drama do pecado, a tragédia do pecado. Qual foi a primeira consequência? A mulher acusa o homem, foi ele que me deu a maçã. O homem acusa a mulher, o homem acusa a mulher, foi ela que me deu a maçã. A mulher não, foi a serpente. E já começa, infelizmente, esta desarmonia no relacionamento. Isso que nós estamos vendo hoje, essa desarmonia que depois, nos séculos que foram vindo, se tornou em ideologia, o feminismo, né, o machismo. Isso é um anteprojeto do Criador, isso não faz parte. Então a gente não pode, de fato, ler o projeto sobre a ótica, sobre o óculos de um anteprojeto, um óculos ideológico. É distorcer. Ao contrário, a gente tem que olhar a Escritura sobre a ótica original. Qual é o sonho de Deus para o homem? Qual é o sonho de Deus para a mulher? Qual é o sonho de Deus para o relacionamento entre o homem e a mulher? Agora, precisa de fé, né, minha gente? Para a gente compreender realmente as verdades mais profundas da Escritura, né? Maravilha. Agora, o senhor usou uma outra palavra, que também atualmente é polêmica, porque se olha essa questão não só da perspectiva ideológica, mas da perspectiva da contemporaneidade em que a mulher conquistou um lugar no mercado de trabalho. Então, o senhor falou no homem também como provedor. E, obviamente, isso é turbinado por certas vozes feministas. Como assim? Provedor, etc. Porque a mulher também pode prover em termos de sustento, já que ela pode ocupar uma posição até de destaque na carreira profissional fora de casa. E nas declarações do Frei Gilson, eu percebi que há uma certa contestação, há uma imposição social, uma visão de mundo de que a mulher tem que trabalhar fora de casa. Então, o senhor falou dessa singularidade da mulher do lado da maternidade, já que o homem não engravida. Mas como é que essas coisas se combinam? Porque, por exemplo, hoje existe a licença maternidade, que dura um período, mas a mulher ela pode voltar depois para o trabalho. Ela engravida, ela cuida da criança nos primeiros meses, ela vai cuidar para sempre, evidentemente, dos seus filhos, geralmente. Só que ela consegue conciliar, eventualmente, com a carreira profissional, eventualmente contrata babá, deixa com os avós, etc. Como é que isso se conjuga? Quer dizer, como é que a doutrina católica ou a interpretação da Bíblia lida com o fato de que a mulher
ela não precisa ficar subjugada ao homem do ponto de vista profissional e financeiro. Claro. Aqui é uma questão, vamos dizer, de época, né? É uma questão de contexto. E os contextos mudam e as épocas mudam. Então, nós realmente estamos hoje num contexto onde a mulher não consegue mais ficar em casa. Ela deve ser provedora, mas isso não é nem porque ela queira, mas é uma necessidade, né? Hoje o salário, do jeito que está, filho para criar, escola, você não pode deixar as crianças na rua. Então é uma questão de necessidade. Agora, você não pode pegar aquilo que é contingente, aquilo que é epocal, e você querer absolutizar aquilo que é momentâneo. Então, a gente precisa entender que a revelação da palavra de Deus, ela é uma bússola. Ela é uma bússola independente da época, do contexto histórico. Ela é a verdade de Deus sobre o ser humano. Agora, em cada época, em cada momento, aquela verdade precisa ser traduzida. Hoje, realmente, a mulher não pode ficar em casa. Agora, isso não muda a verdade, a essência feminina. E eu dou exemplos muito concretos. Eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que se dedicaram a vida inteira para a sua carreira e foram profissionais excelentes, mas que chegou um momento que ela sentiu a necessidade de ser mãe. Ela sentiu este apelo. Por quê? Porque isso é substancial, isso é essencial, isso é constitutivo da natureza feminina. Ela foi criada por Deus para gerar. E aí o que aconteceu? E aí foi. Então ela entendeu que chegou o momento que ela precisava abrir mão, entre aspas, da sua carreira para poder fazer a experiência, para poder se abrir essa experiência da maternidade como uma necessidade de realização. Agora você vai dizer, todas as mulheres sentem isso? Olha, a fé cristã, nós que acreditamos na revelação de Deus, da palavra de Deus, ela diz que a mulher, ela foi criada com essa característica, isso é constitutivo. Agora, talvez uma pessoa que não tenha fé, que ela foi formada dentro de uma mentalidade atual deste mundo, onde, infelizmente aqui, se a gente for entrar nessa seara da ideologia, aqui a gente vai ter que fazer um outro podcast, porque a ideologia feminista, por exemplo, desvirtua realmente aquilo que aquilo que é a identidade mais específica da feminina, da mulher. E eu, de forma alguma, quero generalizar, porque talvez existam várias vertentes feministas, né? Então deixo bem claro isso aqui. Mas existe... É a mais contemporânea, que foi mais instrumentalizada por correntes políticas. E eu entendo que foi como uma reação também a um desnivelamento social, a uma subjugação social. Então é uma resposta. Só que é uma resposta que nunca vai ter fim, porque a mulher se afirma, o homem vai acabar se afirmando. A resposta é sempre a gente voltar para o alto e falar qual é o sonho de Deus. Deixa eu me realinhar com o projeto de Deus e não com ideologias. Agora, a gente sabe que inúmeras ideologias que existem hoje na sociedade, elas instrumentalizam o homem e a mulher com uma finalidade. A finalidade é minar justamente esses valores da fé. Isso é explícito, é crasso, é evidente. Então você usa de causas nobres, mas aqueles que promovem as ideologias, eles querem justamente erradicar da comunidade todos os valores judaicos, cristãos. A palavra de Deus, o Antigo Testamento, é uma palavra, é uma tradição judaica. O cristianismo absorveu e transcendeu ainda mais. Jesus trouxe luz ainda mais para isso. E são os valores que se fundaram a sociedade ocidental, né? Valores do respeito, da dignidade humana, valores da igualdade. Tudo isso é cristão, tudo isso é revelação, é divino, né? Não é direitos humanos da ONU. Isso aí a palavra de Deus já defende isso desde antes de existir ONU e enfim, né? Então eu chamo a atenção, a gente tem que ter muito cuidado com essas ideologias, porque às vezes o que se apresenta é uma causa nobre, mas o cavalo de Troia, o que está por trás, o que vem por dentro, é algo, no fundo, vai se tornar prejudicial para a própria pessoa. Né? E só um esclarecimento pontual, só para completar essa questão, não é que se desvalorize as mulheres que vão buscar uma carreira profissional e nem que se queira impor qualquer tipo de obstáculo, mas é porque no discurso do Frei Gilson, ele fala, olha, estão dizendo que as mulheres têm que fazer isso, quando na verdade, para Deus,
o importante é que elas sejam especiais, que elas tenham devoção a ele, enfim, é a essência. Como o senhor colocou, eu também tinha comentado a respeito disso, porque certamente haverá donas de casa que são mais ligadas a esse discurso bíblico, a interpretação da Igreja Católica, do que outras que trabalham, e pode haver o inverso também, quer dizer, não é o cargo que importa, é mais a essência, é isso? Exatamente, e eu deixo claro que hoje a igreja, ela é uma das que mais incentiva a mulher a ser uma presença na sociedade, a ser uma presença onde ela está, no lugar de trabalho. Inclusive, o Papa Francisco, recentemente, isso foi uma coisa inédita, o Papa Francisco colocou uma mulher à frente de um dicastério lá em Roma. Isso nunca havia acontecido. Então, a igreja, ela não só valoriza, mas ela incentiva, e deve incentivar mesmo. Isso de forma alguma significa diminuir, ou de forma alguma significa enquadrar. Não, a mulher tem que ser mãe, dona de casa, ela tem que ser esposa. Não, isso é reduzir o mistério da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus mostra a essência, o projeto de Deus. Agora, cada um, no momento histórico em que vive, precisa encontrar modos de colocar isso em prática, né? Mas sem deixar aquilo que é o essencial, a essência. Certo. Isso é valorizar um pouco a interpretação do indivíduo, não? Porque a igreja, pelo que eu entendi, então ela não dá uma regrinha de como tem que ser. A mulher pode entender, olha, eu quero trabalhar, e aí a igreja, por exemplo, vai entender que tem uma questão de necessidade, de época, ou pode falar assim, olha, eu vou cuidar só dos meus filhos, vou ficar só em casa. Bom, ok, ela sentiu aquele apelo, né? Exatamente. Quer dizer, existe essa multiplicidade, essas várias opções que a mulher pode ter, certo? Exatamente, isso. Esse termo dona de casa também é um termo social, é um termo cultural, né? Que passa, amanhã vão surgir outros termos. A gente não pode pautar a nossa vida e as nossas opiniões por essas questões efêmeras, que passam, são circunstanciais. Isso é ideológico. Você constrói a tua vida dentro de uma ideologia. Então, quem está... e aí, eu também, sinceramente, eu não vi exatamente aí a frase do Frei Gilson, só me chegou essas afirmações, e quando me chegou isso, eu falei, pobrezinho desse povo que não tem ideia do que está falando, não tem ideia, não conhece a palavra de Deus, a profundidade da palavra de Deus. Se conhecesse, devia agradecer, olha que bom, um homem que está dizendo que a mulher tem um papel sagrado na vida, um padre que está dizendo que a mulher tem um papel sagrado na vida do homem. Agora, só levar em consideração, o Frei Gilson, ele está falando para cristãos. Ele está falando para um grupo que você pressupõe que tem fé. Não é honesto você recortar, como infelizmente vocês já passam por isso certamente inúmeras vezes, você descontextualizar uma fala e simplesmente dizer, olha o Frei Gilson que está falando. Isso não é honesto, ao contrário, isso é desrespeitoso, isso é desonesto. E aqui está realmente um sinal da ideologia. A ideologia, você acaba fazendo coisas que você mesmo condena quando fazem você acaba fazendo com as pessoas. É uma contradição, né? É uma confusão, né? E, Padre Leandro, aproveitando que a gente está falando da relação de mulher e homem, só para completar e a gente passar para essa questão mais raiz, mais profunda da teologia da libertação, como é que a igreja lida hoje com o divórcio? O divórcio. De novo, a gente volta na palavra de Deus, que é a revelação, que é aquilo que foi o próprio Senhor, o próprio Deus que nos ensinou. Quando os fariseus perguntam, né, esses dias eu estava dando aula sobre sacramentos e de novo volta esse tema, e falei, gente, a questão do divórcio é um nó na cabeça, não agora, faz 2000 anos atrás, porque as pessoas perguntaram a mesma coisa para Jesus, mas pode ou não pode o divórcio? Como é que funciona isso? Não entrava na cabeça do povo, como é difícil até hoje para nós, né? Qual é a resposta que Jesus dá para os fariseus quando ele é questionado se pode ou não pode o divórcio? Olha só. Jesus diz, como vocês leram, como está escrito no início. Jesus volta ao Gênesis, aos primeiros capítulos do Gênesis. Jesus diz, Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e eles formarão uma só família. Então, Jesus, para responder às necessidades momentâneas, às dificuldades momentâneas, Jesus não dá respostas superficiais. Jesus faz com que as pessoas elas retomem o sonho de Deus,
a origem, a essência. Qual é a essência de Deus? A essência de Deus é essa. Está bom. Então, todo mundo tem claro? Tá. Agora, vamos olhar então o problema atual. Como é que a gente vai dar uma resposta para os problemas atuais olhando para aquilo que é a origem, o essencial? Então, o casamento entre homem e mulher, ele é um casamento até que a morte os separe. Esse é o projeto de Deus. Deus criou o homem e Deus instituiu o matrimônio. O matrimônio foi o primeiro sacramento, o primeiro contrato que aconteceu na toda a Escritura entre um homem e uma mulher. E Deus abençoe, aquela união é sagrada. E eles serão um para o outro na fidelidade, no respeito, no amor, até que a morte os separe, né? Agora entra de novo aí a história do pecado. O pecado causa uma desarmonia no relacionamento humano. Então, hoje, concretamente, né, para ser assim bem... Como é que a igreja vê a questão do divórcio, a questão da separação? A igreja, ela lamenta sempre. Lamenta que um projeto de Deus, ele não evoluiu como poderia ter evoluído. Às vezes por falhas humanas, às vezes por falta de orientação, às vezes por falta de um apoio, né? Porque muitos casais, a gente é padre, a gente acompanha muitos casais, se tivesse tido uma palavra ali atrás, naquele momento, uma orientação, e não teve. Chega um momento que às vezes não tem mais o que fazer, é quase irreversível. Então a igreja, ela aconselha a uma separação. Aconselha um divórcio e incentiva, aconselha no sentido, né, de não é que aprove, mas a igreja não quer ver aqueles dois infelizes para sempre. A igreja não vai dizer, porque isso é uma postura que aconteceu antigamente. Vocês têm que ser fiel até o fim, doa o que doer, sejam felizes, não felizes, vocês têm que... Não, hoje a postura da igreja, de alguma forma, é uma postura muito mais compassiva, compreensiva e misericordiosa. Olha, tem uma segunda chance. E aí existem recursos para isso. Uma pessoa que se divorciou, ela tem a possibilidade de se casar novamente na igreja, mediante um processo, mediante recursos que a igreja oferece. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas ainda acham que o casamento é só uma vez, se deu certo, eu divorcio, então não vou mais na igreja porque eu sou divorciada. De alguma forma a pessoa fica com aquela culpa, se sentindo rejeitada, se sentindo excluída, e não é verdade. A igreja, existem processos canônicos, processos jurídicos, onde a igreja pode olhar para aquele matrimônio que se desfez e dizer: esse matrimônio é nulo. Ele nunca aconteceu. É o que eu ia perguntar, é essa hipótese, né? Porque eu conheço isso e já vi pessoas falando e, enfim, lidando com esse tipo de processo, que é para, de certa forma, anular o casamento, como se ele não tivesse valido. Isso. Na verdade, não é bem anular, Felipe. A igreja declara nulo. Declara nulo, exatamente. Porque a gente acredita que se o sacramento... Usei o verbo e já me arrependi um segundo depois. Mas é bom você ter feito isso, porque as pessoas geralmente fazem essa associação. Se aconteceu o sacramento ali, o homem não pode separar, né? O que Deus uniu, o homem não separa. A igreja vai olhar para aquele momento do matrimônio, para a consciência que aquelas pessoas, que aquele cônjuge e aquele casal tinha, para a maturidade que eles tinham, e se de fato perceber que eles não tinham uma consciência esclarecida, uma maturidade para assumir aquele voto de fidelidade, então a igreja vai dizer: este matrimônio nunca aconteceu. Apesar da forma ter acontecido, do rito ter acontecido, ele é nulo. Então a igreja dispensa aquele casal para contrair um novo matrimônio. Exatamente. Não, eu só queria registrar, a gente vai mudar de pauta agora, mas que embora a convivência, evidentemente, que vem depois do matrimônio, ela possa revelar algo de novo sobre a personalidade dos envolvidos, muitos elementos aparecem antes. Exatamente. E as pessoas, elas são responsáveis pelas suas escolhas, que é um senso que me parece que se perdeu muito também na contemporaneidade. Nem tudo, a gente sabe que tem coisas que aparecem depois, que vêm depois, que pessoas eventualmente mudam de comportamento, mas esse ponto é importante, da consciência no momento da escolha, no momento do voto de fidelidade. Muita gente, às vezes, prefere não ver, né? E acaba fazendo uma escolha equivocada e depois sofre aqueles efeitos ali na frente. Mas em muitos casos, não posso dizer todos,
já apareciam alguns elementos importantes lá que deveriam ter sido levados em consideração. Exatamente. Só um aspecto rápido para a gente, né? A castidade, né? Outro ponto polêmico, porque se fala a igreja quer castrar a juventude, a igreja não quer que os jovens tenham relacionamento sexual, tem que libertar o jovem tem que descobrir a sua própria sexualidade. Como isso também é uma outra confusão, como isso empobrece. A igreja, ela orienta, ela fala sobre a castidade justamente porque ela conhece o ser humano, ela conhece o que vai acontecer na vida daquele jovem, daquela jovem, e por isso então é uma mãe que está dizendo, filhos, vão por aqui. O que, né, nesse sentido do matrimônio, por que a igreja, por exemplo, pede para você não ter um relacionamento sexual, orienta a não ter um relacionamento sexual antes do matrimônio? Porque o tempo do namoro, o tempo do noivado, é o tempo de você estabelecer uma amizade profunda com a pessoa. Você conhecer aquele homem, você conhecer aquela mulher. Vocês são dois seres completamente diferentes. Estabelecer um vínculo de confiança entre vocês, um vínculo de respeito, de amor. A relação sexual, ela é a cereja do bolo. Você tem que, a igreja e a ordem criada por Deus, você vai se entregar corporalmente, sexualmente àquela outra pessoa, depois que você realmente conheceu e você entendeu, não, esta pessoa, ela merece o meu amor e o outro, ela merece o meu amor, então nós vamos nos entregar um ao outro. Agora o que acontece? Nem tá namorando, já cai na cama. Vica o prazer. E a gente tem o nosso instinto animal, o homem, a mulher, e começa o sexo sem um sentido maior. E quer dizer, não tem tempo para diálogo, não tem tempo para amizade, para cultivar a amizade. Eu conheço muitos casais que estão há anos juntos e não se conhecem, não são amigos ainda. Como é que você quer estabelecer um matrimônio que dure até que a morte os separe se vocês não construíram nenhum vínculo de amizade? Né? Então veja, existe uma harmonia dentro da doutrina da igreja, existe uma beleza, uma riqueza para justamente preservar o homem e a mulher de todos os possíveis enganos e todas as atrapalhadas que possam acontecer. Mas se você vê a coisa sempre com um olhar apequenado, um olhar ideológico, isso eu não concordo, isso eu não concordo, e assim a gente vai vendo os frutos aí da sociedade, né? Doutor Teixeira. Padre, o Papa Francisco, eu acho que ele deu alguma orientação para a igreja acolher as pessoas divorciadas, acho que em algum momento. E você citou também que ele colocou uma mulher para um dicastério, né? Acho que ele já tem uns 13 anos aí lá em Roma. Como é que você vê? Ele mudou muita coisa na igreja? Na verdade, não, né? O Papa Francisco, agora, inclusive, dia 13, completou 12 anos de pontificado, né? E graças a Deus ele está se recuperando bem de saúde. O Papa Francisco, ele deu alguns avanços a nível pastoral, vamos dizer, isso sim. E aqui é um sinal de que a igreja continuamente está atenta às transformações culturais. Hoje você muda de geração a cada 2, 3 anos, né? Antigamente uma geração levava 10 anos para trocar, enfim. A igreja tenta continuamente responder a isso. O Papa, ele deu um avanço na questão dos casais de segunda união, no sentido de ajudar a igreja a ter um olhar mais acolhedor. Porque não é que a igreja não tivesse, mas ainda existia um medo, existia um preconceito, existia ainda muitas vezes uma falta de conhecimento ou de esclarecimento. Então, o Papa pediu para que cada padre não olhe todas as situações sobre a mesma régua. Cada situação é uma situação e deve ser discernido de acordo com a necessidade daquela pessoa, com a situação. O Papa, na verdade, ele exigiu que os padres tivessem um olhar mais atento para cada realidade, porque tem situações de segunda união que são frutos de traição, de infidelidade. Isso é pecado, isso a igreja não aprova e nunca vai aprovar. Agora, tem situações de segunda união onde a pessoa foi vítima de violência, a pessoa foi vítima de tantos abusos e lá atrás o outro era um homem, uma mulher perversa, e a pessoa logo largou e depois encontrou um companheiro, que aquele companheiro a ama, e eles estão vivendo bem, eles criaram os filhos, estão construindo uma vida juntos de amor, de respeito. Então é completamente diferente a causa do divórcio, a causa da segunda união. Neste caso, a igreja acolhe. E a igreja diz, a igreja olha para essa situação e a igreja olha, vamos tentar então regularizar esta situação de vocês. E a igreja coloca na mesa várias possibilidades, como eu disse, para regularizar aquela segunda união. Então, hoje, quem está em segunda união
Existem inúmeras possibilidades de regularizar essa situação. Eu disse uma, nulidade matrimonial é uma, mas existe, por exemplo, a sanácio. O que é a sanácio? É quando uma das partes não quer de jeito nenhum casar. Ou não acredita, não valoriza e não quer, é obstinada. E a outra parte é devota, ela quer receber os sacramentos, ela quer ficar em paz, ela quer não ter mais esta sombra, mas eu não sou casado, eu estou sobre um pecado, será que eu não estou? Será que eu posso? Se eu morrer eu vou para o inferno? Porque tudo isso passa na cabeça, né? A igreja tem uma solução também para esta situação, quando um obstinadamente não quer se casar. A igreja faz uma sanação. Então, é um outro recurso. Então é importante conhecer, mas vamos dizer, o Papa Francisco convidou realmente a igreja a ter um olhar de misericórdia mais atento às situações pessoais de cada um. Agora, é claro, isso aí também, infelizmente, é distorcido e tem lugares dentro da igreja onde então o padre entendeu, não, pode tudo, quem é de segunda união pode comungar tranquilamente e Deus é misericordioso e tudo vale. E você sai de um extremo e cai num outro extremo, né? Sintomas da crise de fé que está na igreja hoje. Mas lembrar, acima de tudo, igreja é uma mãe, né? Deus é um pai com coração de mãe. E a igreja reflete esta bondade paternal de Deus, essa bondade maternal de Deus sempre, né? Mesmo quando ela mostra a verdade e quando a verdade pode contrariar aquela natureza humana que a gente é, né? A gente tem as nossas fraquezas e as nossas baixezas, mas também ali, quando a igreja está contrariando, ela sabe que é para o bem da pessoa, né? Padre Leandro, o senhor várias vezes nas suas respostas aqui nessa conversa falou do perigo de enfrentar grandes questões humanas sob essa visão estreita da ideologia. A gente está lidando muito aqui com a exploração política da fé. E eu queria passar a falar da teologia da libertação, que o senhor organizou livros a respeito desse tema. A teologia da libertação, de certa forma, cristalizou isso. Ela é, em síntese, uma leitura do Evangelho à luz da luta de classes, quer dizer, uma leitura já ideológica que, aliás, pelo que eu li do primeiro livro, afastou a igreja da palavra de Deus. Esse livro, eu me lembro, eu li meses atrás e preciso retomar o finalzinho, deu vários exemplos ali do que aconteceu dentro da igreja, em termos de afastar da palavra de Deus, quer dizer, se voltava ali para uma questão social, a igreja dando uma resposta para um problema do momento, mas esquecendo ali do mistério da palavra. Como é que a teologia da libertação influenciou nisso? A teologia da libertação, de fato, se tornou realmente, vamos dizer, muito ideológica dentro da igreja. Ela não nasceu com esta causa primeira, ela nasceu com uma causa nobre. Década de 60, década de 70, final dos anos 60, início dos anos 70. Os bispos da Igreja do Brasil, os bispos, na verdade, a partir do Concílio Vaticano II, que foi o maior evento que já aconteceu na história da Igreja em 2000 anos, concílio que aconteceu de 1962 a 1965. A gente não vai entrar nesse ponto, mas é importante só pontuar este marco aí naqueles anos 60, que é conhecido historicamente como a década das grandes revoluções. Revolução cultural, social, revolução sexual, revolução política, né? A igreja, olhando para uma sociedade que está numa convulsão, a igreja diz, mas peraí, a gente tem uma resposta, a gente tem um remédio para propor. E o remédio é Jesus. Ele é o Salvador, o Redentor do gênero humano. Ele é a boa notícia. Ele é aquele que veio para trazer sentido, para tirar a gente, né, de uma vida sem sentido. Então a igreja convoca o concílio justamente para repensar a maneira como ela vai apresentar a boa nova para o homem moderno. A boa nova para o homem contemporâneo. O concílio ele tem uma finalidade, sobretudo, pastoral. Como é que nós vamos fazer com que a boa nova de Jesus seja uma boa notícia para o homem de hoje, para a mulher de hoje, numa sociedade que acabou de sair de 2 grandes guerras mundiais, que está aí nesta revolução? Então, a partir do Concílio Vaticano II, a igreja ela desperta também um olhar mais atento às causas sociais, às necessidades sociais do homem, sobretudo também dos homens mais pobres, das pessoas mais pobres. O concílio aconteceu na Europa. A Europa não tinha tanta questão de pobreza material.
Quando o concílio, quando esses ventos do concílio chegam aqui na América Latina, e os bispos entendem, não, vamos levar a boa nova para o homem e a mulher de hoje que sofre. O que é que os bispos veem na América Latina? Eles percebem que 90% dos fiéis que estão indo na igreja, depois voltam para casa e não tem comida. Então a gente não pode simplesmente oferecer o pão da palavra, vamos oferecer também, ajudar a oferecer o pão da justiça, o pão material. A igreja assume uma atitude profética nesse sentido. Isso lá na década de 60, 70. A teologia da libertação é uma vertente teológica que nasce desse impulso profético. Primeiro houve um impulso profético da igreja como um todo, do Papa, dos bispos, né? A teologia, e esse é o papel da teologia, ela vai refletir agora teologicamente, ela vai refletir cientificamente como então basear, fundamentar esta inspiração. Então, a causa da teologia da libertação foi uma causa boa, né? O Frei Clodovis Boff, ele é um dos pioneiros da teologia da libertação. Agora, naquele momento, vamos então refletir teologicamente sobre a questão. E se tornou um crítico, só para deixar claro. E depois se afastou, assumiu uma postura crítica daquilo que a teologia da libertação se tornou. Exato. Como é que a gente então vai analisar, os teólogos, como é que a gente vai analisar a conjuntura social? Naquele momento, década de 70, 70, eles se apropriaram talvez do único recurso que ali naquele momento tinha, que eram análises de mediações marxistas. Você vê a sociedade a partir de uma análise marxista. A luta de classes, os pobres, porque nós estamos no auge lá do capitalismo e socialismo, né? Então é o mundo capitalista e os pobres que sofrem, né, Então, os teólogos da libertação, e aí uns mais, outros menos, uns depois se afastaram como o Frei Clodovis, outros entraram de cabeça, eles se apropriaram desses métodos de análise social marxista. Isso está na origem da teologia da libertação. Agora, se achava que você se apropriaria apenas do método para análise, para depois você elaborar o discurso teológico à luz da doutrina da igreja. Agora não aconteceu isso. Você não trouxe não trouxe apenas o método, você trouxe a ideologia comunista, a ideologia marxista, em graus diferentes, em níveis diferentes, mas penetrou na igreja, através da teologia da libertação. Então, a luta de classes, a questão do pobre, a questão, enfim, né? Você fazia uma leitura socializante da palavra de Deus. Então, você desmistifica a palavra de Deus através de um viés sempre socioeconômico, sociológico. Isso foi acontecendo ao longo dos anos 60, 70 para cá, né? Então, o Vaticano, na época, o próprio Papa João Paulo II, ele saiu de um regime comunista, ele sabia o que significava o marxismo. O Papa Bento XVI lutou na Segunda Guerra Mundial, ele sabia o que significava uma ideologia nazista, uma ideologia comunista, marxista. Eles tentaram muitas vezes retificar os teólogos da libertação nesse sentido. Cuidado com esse viés, cuidado com as consequências, com as ponderações. Mas o Frei Clodovis diz isso. Ele falou, Padre Leandro, os anos 60, 70, 80 talvez ainda, era muito forte este apelo. Aquilo tomava conta, vamos à justiça, os pobres. Então a gente ia achando que as coisas se aprumariam ao longo do caminho. Como uma criança que está nascendo, ela vai amadurecer, a coisa vai se aprumar. Ao contrário de se aprumar, a coisa foi cada vez mais se desvirtuando a ponto daí. De fato, o Frei Clodovis assumiu uma postura crítica e a teologia da libertação hoje, infelizmente, ao nosso ver, e eu aqui comungo daquele que acompanhou todo esse processo, ela hoje é muito mais uma ideologia dentro da igreja. Por quê? Porque você sempre aquela tendência de você traduzir a fé, a palavra de Deus, a espiritualidade, você traduzir sempre a partir de um viés social, quer dizer, não espiritual. Na prática, a igreja se torna mais ativista politicamente, é como se ela tivesse um problema administrativo para resolver, em vez de levar a palavra de Deus. Se politizou, por exemplo, as SEBs. As SEBs nasceram lá na década de 70, comunidades eclesiais de base. Tem um vídeo famoso que circula aí que o Lula, né, diz que o PT, se não fosse a SEBs, o PT não teria
não teria nascido. E a gente sabe que o PT nasceu dentro desse momento da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica de alguma forma. Aliás, tem o depoimento do Lula no documentário, acho que foi o do João Moreira Salles, que ele está dentro do avião, que ele fala da estratégia de você ir tomar a base da Igreja Católica, ele até se vangloria, assim, mas eles queriam esperar muitos anos e eu tinha pressa para chegar ao poder, etc. A gente já mostrou esse vídeo uma vez. É lamentável, mas enfim. A SEBS, qual é vamos dizer, a inspiração genuína? Você vai lá no interior do país, ou no interior de um lugar que não tem igreja, não tem padre. Como é que a gente vai levar a palavra de Deus para aquelas pessoas? Como é que a gente vai ajudar com que aquelas pessoas, também ao meditar a palavra de Deus, elas possam encontrar luzes respostas para os seus dramas, para a sua pobreza, para as suas dificuldades? A palavra de Deus deve trazer luz. Então, foi nascendo aí ao longo do Brasil, no interior, a SEBS, que era com a Dona Maria, com o seu Antônio, uma oportunidade deles partilharem a palavra, lerem a palavra, mas aquilo que começou de alguma forma, né, também com um ideal bonito, ele vai se desvirtuando e vai se politizando. Então, não, vamos ser aguerridos, vamos ser militantes, vamos lutar pela justiça, então nós temos que entrar na política, então nós temos que pegar armas. Por exemplo, lá São Félix do Araguaia, interior lá do Goiás, ali se tornou realmente uma guerrilha, né? Aquela região ali, a igreja de alguma forma apoiando, enfim, toda essa história que a gente já sabe. Na Nicarágua também, né? Na Nicarágua. Vamos lá. Como é que está a igreja hoje? A teologia da libertação está perdendo força? A teologia da libertação perde força. Por quê? Porque o povão, eles querem Deus. Eles estão nesse mundo, é trabalho, é dificuldade familiar, é luta, é incompreensão, é problema da família, é problema do Brasil, problema político. Tem que recorrer com alguma coisa. Então eles querem Deus. Eles querem falar de fé, eles querem rezar. Por que que o Frei Gilson eu conheço o Frei Gilson, pessoalmente, inclusive já fui 2 vezes rezar o Rosário da Madrugada, que agora estão acusando o Frei Gilson de ser político, da oração do golpe. Gente, que pobreza, para não dizer que miséria, né? Mas é o véu ideológico que apequena toda a visão do ser humano. O Frei Gilson começou já 5 anos atrás, 4 anos atrás, né? E por que está levantando 1.400.000 pessoas? Estava ouvindo alguém dizer que isso aí é número de final de Copa do Mundo. Copa do Mundo tem tá levantando 4 horas da manhã para rezar o rosário, 2 horas de oração. E é interessante que a gente vai vendo lá muitas pessoas que falam, olha, eu não tinha mais fé, eu não rezava, eu comecei a levantar e eu estou sentindo diferente, eu estou sentindo Deus perto, eu estou sentindo fortalecida. Mas claro, quem se sacrifica para acordar 4 horas da manhã para um ato de fé é atendido, é agraciado. Então, as pessoas querem isso. As pessoas querem ir na igreja para ouvir falar de Deus, para ouvir falar de fé, de fortaleza. A polêmica aí da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade sempre traz uma questão social, ecológica. Esse ano é sobre ecologia integral. Então, nas campanhas da fraternidade, a CNBB, na quaresma... Que já foi bastante instrumentalizada politicamente, já foi, em diversos períodos. E qual é o risco aqui? Pessoalmente, comungo que existe esse risco. A campanha da fraternidade é um momento onde você deve voltar, o grito, volta para mim de todo o coração, voltai a mim de todo o coração. E você pode traduzir isso para uma questão social, né? E você desfocar daquilo que é o apelo maior, voltar a Deus. Não, vamos reordenar a minha vida. Ele é o Criador, Ele é o meu Pai. Eu sem Ele não sei nada, sem Ele eu sou uma pobre criatura aqui em todo esse... E aí você vai, e a pessoa quer ouvir isso, quer ouvir falar disso, vamos voltar a Deus, vamos nos converter. E de repente vai na igreja e ouve falar de outros assuntos que, veja, não é que não sejam importantes, a gente precisa falar de ecologia, mas você não pode sobrepor aquilo que é o essencial. O Frei Clodovis, ele dizia, né, que a igreja parece a Agroboi, aí ele dava esse exemplo. Lá no Acre tem uma loja que chama Agroboi, só que a loja não vende nada de boi, vende só material de construção. Né? E chama agroboi. Ele fala, a igreja não pode ser um agroboi, é a igreja católica, a pessoa vai para rezar e encontra direitos humanos, ecologia, justiça, pobre, que tudo é bom, mas não é isso que a pessoa procura, né?
Padre Leandro Razeira, que honra, que conversa maravilhosa. Em 1 hora a gente conseguiu sintetizar pontos importantes. Você com certeza volta um dia aqui para colaborar mais com esse conteúdo. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço mais uma vez. Amém. Um abraço. Muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais podcast OA às 19h30. Toda segunda um episódio novo. Lembrando que de segunda a sexta temos o Papo Antagonista para tratar das notícias do dia. É claro que a gente tenta fazer análises minuciosas e profundas, mas aqui a gente traz aqui esse pano de fundo do debate público, aprofundando as questões. Um grande abraço e até a próxima. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.